Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto de um evento que aconteceu na semana passada, mas que tiveram desdobramentos ao decorrer das semanas até o dia de hoje e que eu acho importante você ficar sabendo e também leva para nós refletirmos um pouco sobre a questão de algo que se chama liberdade religiosa. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul a respeito do Templo de Lúcifer. Vamos lá. Há 2 semanas atrás, no início, na primeira semana de agosto, surgiu aí a notícia de um grupo de religiosos, de pessoas que, meu Deus do céu, adoram Lúcifer, que consideram Lúcifer um anjo de luz, de sabedoria e graça e plenitude, e que toda aquela visão a respeito do demônio, que ela é passada na fé católica, ela é fruto de uma criação inventada da Idade Média, e que o demônio ele é um anjo, na verdade, bom. É esse o conceito na cabeça desses caras. E aí, então, eles iriam inaugurar no dia 14 de agosto, 13 e 14 de agosto, um templo de adoração, o primeiro templo de adoração a Lúcifer, que teria uma estátua de mais ou menos 5 metros de altura de Lúcifer. Uma coisa absurda, uma coisa bizarra, uma declaração aberta ao demônio, né? Graças a Deus, e é isso uma coisa que vocês não ficaram sabendo, eu tenho certeza absoluta que ninguém contou para vocês, por conta das orações do pessoal do Instituto Hessent e do Frei Gilson, para que esse templo não fosse aberto, e por um grupo de jovens do Centro São Miguel, que realizaram um terço pedindo para que esse centro não fosse aberto. No dia da inauguração, uma graça divina, alguma coisa, uma intervenção divina, colocou para a prefeitura de Gravataí, que impediu a abertura deste templo, proibiu a abertura, que ficava na cidade de Gravataí, no interior da cidade de Gravataí. E o pessoal recorreu e que ficou recorrendo agora no final dessa semana e que foi acatado pela Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça do Rio Grande do Sul, milagrosamente, impediu a abertura deste templo. E por que isso aconteceu? Por uma questão de alvará, não sei o que, não. Por uma intervenção da ação de Deus através da nossa oração. Então percebam a grandeza, né? O pessoal fez reunião de oração aqui em vários lugares para que esse templo não fosse aberto. Então percebam a grandeza e o poder da oração. Um dia antes de iniciar a quaresma de São Miguel, o templo foi fechado. Será que é coincidência? Foi proibido, foi dado pela justiça no dia 14 de agosto. A justiça do Rio Grande do Sul disse, não vão abrir esse templo. No dia 15 começa a quaresma de São Miguel. Então essas datas, esses acontecimentos, nada é à toa. A gente sempre está aqui falando a respeito da visão espiritual que nós temos que ter da história, do passado. Então os eventos, as datas, elas não ocorrem por acaso. Não ocorrem por acaso. Eles iriam inaugurar este templo, no dia 13 de agosto. E no dia 14 eles recebem o decreto, a determinação da justiça que não iriam abrir, e no dia 15 começa a quaresma. Veja, interessante isso. Mas isso abre espaço para uma reflexão, né? Muitas pessoas ficam abismadas com este culto a Lúcifer tão descarado. A questão é que isso já aconteceu em vários outros momentos da história. No mundo antigo, principalmente entre os cananeus, o povo cananeu descendente de Canaã, fenícios, cartaginenses, havia um culto muito grande ao demônio nesses povos, no Império Hitita também, que realizavam sacrifícios humanos, principalmente de bebês, aos deuses de Baal e Moloque, que são, na Bíblia, colocados como demônios. E também foram divinizados por outros povos com outros nomes. Tá? Os gregos adaptaram o nome de vários deuses cananeus para os seus deuses, né? Inclusive, há trabalhos de mitologia comparada que mostram que, por exemplo, Dagon, lá daquele templo que Sansão destruiu, que é um deus cananeu, pai de Baal, diante da mitologia dos povos cananeus,
ele é considerado como Urano dentro da mitologia grega, né? Que Zeus seria também uma representação de Bet-Baal, né? Ou Baal-Malcard, que é uma outra representação. Então, ocorreram essas divinizações de demônios nos outros povos na antiguidade. O próprio Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele comenta isso, comenta sobre essa divinização que muitos povos tinham a demônios através do ritual da necromancia, do xamanismo e dos sacrifícios humanos. Que as religiões que realizavam sacrifícios humanos eram religiões que estavam sendo dominadas por um culto ao demônio, um culto demoníaco, porque nem o Deus real, o Deus verdadeiro, nunca realizaria um pedido da realização de sacrifícios humanos, até porque o próprio Deus sacrificou o seu filho pela humanidade, então não havia necessidade de sacrifícios humanos. O que aconteceu é que, a partir da encarnação do Verbo de Nosso Senhor e da missão dos apóstolos, o Evangelho foi levado ao mundo, né, através da missão da Igreja Católica, se expandiu isso para toda a humanidade, e aí surge uma moral, principalmente a partir da Idade Média, uma moral cristã que domina a sociedade, que esses rituais vão sendo abolidos. Entretanto, na Idade Média haviam os luciferinos, haviam pessoas que realizavam sacrifícios humanos, inclusive há documentos da Inquisição a respeito disso, desses luciferinos, que pegavam inclusive hóstias para realizar sacrifícios. O milagre de Santarém, em Portugal, ele é muito interessante, né? É um milagre em que uma bruxa que era pagã, uma bruxa judia, ela solicitou para uma mulher que ela pegasse uma hóstia para realizar um ritual para que o seu esposo, né, a mulher, ela queria, o esposo dela havia abandonado ela queria ter o esposo de volta, e essa bruxa pediu para que ela trouxesse ali uma hóstia consagrada para fazer um ritual. E quando essa mulher leva a hóstia para casa, ela sai na rua pingando sangue, essa hóstia é colocada dentro de um baú, o baú fica mexendo, sai luzes, enfim. O milagre de Santarém é uma coisa impressionante. Eu não vou falar aqui tudo sobre ele, porque não é o objetivo do vídeo, mas é só para mostrar para vocês. Se vocês querem que eu fale sobre o milagre de Santarém, coloquem aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo a respeito disso e posso ainda conectar com a questão da Inquisição portuguesa e da, entre aspas, perseguição aos judeus ou aos cristãos novos que existia em Portugal. Mas, enfim, então também ocorreram. A questão é que, a partir do Renascimento, a partir do movimento renascentista do século XV, elementos da cultura pagã que existiam no mundo helênico, que existiam no mundo greco-romano, que existiam naquele mundo antes de Cristo, tá? Antes da Idade Média e da missão da igreja, começam a ser renascidos, né? A própria palavra renascimento retém isso, mas começam a ser novamente realizados costumes, maneira de pensar, culto aos deuses pagãos. Então, por exemplo, nós vamos ter o caso de Giordano Bruno, que todo mundo pega que o cara era cientista, que era não sei o quê, e por isso ele foi perseguido pela igreja. Uma grande mentira, uma grande bobagem, tá? O Giordano Bruno, ele nunca nem deu aula em nenhuma universidade. Todos os lugares que ele tentava entrar para ser professor, todo mundo escorraçava que era um baita de um idiota. Mas que todo mundo traz ele hoje como esse sinônimo de grandeza, de conhecimento. Foi perseguido por conta da falta de liberdade científica que existia por conta da igreja e do império. Entretanto, o que acontece? Ele foi perseguido porque ele se dizia um sacerdote católico, mas que adorava Amun-Ra. Ele tinha lá uma visão totalmente gnóstica e acreditava que os verdadeiros deuses eram os deuses egípcios. Isso é elemento próprio do Renascimento. Então, a partir do Renascimento, a partir desse movimento cultural, esses costumes, esses elementos começam a permear a sociedade, que vão dando uma condução a ela a um neopaganismo. E que hoje nós estamos vivendo isso, e que esse neopaganismo ele vai cair na pior barbárie
que é o culto claro aos demônios, como ocorria nos povos cananeus. E isso ele já está dentro da própria cultura, sem as pessoas saberem. Nós temos aí, gente, elementos culturais dentro da nossa sociedade, séries como a série Lúcifer e outras séries, outros filmes que sempre tratam o demônio como algo bom. Né? A própria mídia, a própria TV, os shows, as pessoas estão se vestindo, estão cultuando claramente o demônio, claramente, porque o demônio ele é vaidoso e ele quer fazer tudo aquilo que Deus é, ele quer ser Deus. Essa é a grande questão. Ele quer ser Deus deste mundo. Né? Inclusive, na própria carta aos Efésios, São Paulo diz, né, contra os principados e potestades, que são anjos, né, que dominam este mundo tenebroso. Então, as pessoas estão caindo num culto ao demônio que está sendo induzido. Essa indução, ela começou lá no Renascimento com esses costumes, porém uma coisa muito light, só que agora está ficando cada vez mais claro. Claro, ao ponto dos caras construírem um templo dedicado ao Lúcifer e dizer que a negação dessa construção, ela é perseguição religiosa. Né? Sem contar que os caras disseram em entrevistas que iriam realizar rituais e sacrifícios e tudo mais. E aí fica, sacrifício do quê? Rituais do quê? Isso aí que o senhor está falando é contra a liberdade religiosa e tal, não sei o quê, mas vocês vão fazer que nem os antigos faziam, os adoradores de Moloch também eram demônios, os adoradores de Baal faziam? Vão fazer a mesma coisa? Né? Não, isso aí é perseguição religiosa. Agora talvez dizem que não, mas e daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos? Então a gente tem esse erro moderno de liberdade religiosa que isso é um elemento próprio de uma mentira que é moderna. Se a gente olha para o período, por exemplo, de reis, o momento que os reis hebreus, né, os reis de Israel, do reino de Israel e do reino de Judá começaram a permitir o culto de outros deuses nos seus reinos, eles começaram a degringolar, eles começaram a cair. Inclusive os próprios profetas apareciam para mostrar aos reis que esses deuses eram pagãos. Lembrem lá da realização de Elias contra os 400 sacerdotes de Baal e os 450 sacerdotes de Arserá. Arserá é Afrodite, né? É uma deusa da fertilidade cananeia que foi cultuada pelos gregos com outro nome chamado Afrodite, a Arserá, que é também um demônio. E todos esses deuses, né, eles eram condenados pelos profetas. Esse culto era condenado, né? Inclusive o rei Ezequias, se eu não me engano este é o nome, Ezequias, agora não me recordo totalmente, ele conseguiu vencer os assírios por causa do auxílio de Isaías, que conduziu ele a quebrar todas as estátuas de outros deuses, a destruir todos os altares de outros deuses e a expulsar todos os sacerdotes do reino de Judá. Quando os assírios vêm atacar, de uma maneira totalmente surpreendente, 165 mil assírios morrem, sem ter guerra. Eles morrem no acampamento antes da batalha, na noite antes da batalha. Eles vão dormir e não acordam. E isso, inclusive, está escrito no livro de Heródoto, a respeito da história de Heródoto, né, da história grega. Ele cita este evento como inexplicável. Então, a falsa ideia que surge no Renascimento de liberdade religiosa leva as pessoas a culto ao demônio. Não estou dizendo agora que tem que perseguir todas as religiões, não é isso. Mas que essa liberdade ela tem um limite. Ela tem um limite. Porque você está dando espaço para realizações de templos como esses, onde as pessoas elas
acabam realizando um culto claramente a um demônio que eles dizem ser bom, que a gente sabe que não é, a partir dos nossos princípios cristãos. Então nós precisamos ter aqui um certo discernimento, né? Tem coisas que não dá pra gente falar aqui na internet também sobre isso, mas que a gente precisa ter um discernimento maior sobre cada uma dessas coisas, né? Da realidade espiritual. Enfim, então percebam a importância da oração, primeiramente, é o primeiro ponto desse vídeo. E a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse culto ao demônio, ele é culto desta cultura renascentista que iniciou lá no século XV e que deu espaço para aquela fé pagã que também cultuava demônios retornar para o mundo de hoje.